Sétima pergunta é uma pergunta óbvia, não vai passar sem que o banco te faça esta pergunta. Quais são os aspectos de risco mais importantes na análise de um crédito? Anteriormente, nós questionamos, o banco questionou sobre crédito, o banco questionou sobre que aspectos você haveria de considerar antes de considerar um crédito para uma empresa no geral, depois também para uma PME, mas o banco não vai deixar você sair da entrevista sem que você fale de risco. Por quê? Porque risco na verdade, faz parte de toda atividade bancária, concedendo ou não crédito, ou concedendo este banco crédito ou não, existe risco em tudo que o banco faz. Por isso, o banco sempre vai questionar-te sobre risco. Tenha tempo, tenha paciência para, que você treine a tua resposta. Aqui, você tem que ser meticuloso, porque é aqui aonde você vai garantir que, de fato, o próximo João não fica com a tua vaga. É falando de risco com propriedade. Eu agora vou dar-te três riscos, que eu quero que você fale para o banco. Riscos que estão associados à gestão ou à atividade bancária. Existem muitos outros, mas hoje, agora, vou falar-te de 3. E são estes 3 que você vai garantir que você domina para mostrar este domínio e esta autoridade para o banco. O primeiro, óbvio, risco de crédito. O risco de crédito é o principal da atividade bancária tradicional. Então, você vai falar do risco de crédito, que é o risco do cliente não devolver capital, não devolver juros que o banco concedeu. Este é o principal risco, repito, da banca tradicional. No nosso contexto, no nosso país, é sem dúvidas nenhumas o risco de crédito. Então, risco, primeiro, eu quero analisar o risco de crédito. Quero garantir que ao nível da operação em específico de crédito, eu como analista, eu como gestor, eu estou a fazer uma análise prudente. Risco de crédito, por um lado, é dividido em 2. Tens o risco da transação específico, mas também tens o risco do portfólio, da carteira de crédito de um banco. Nota, isto aqui é outro nível. Você está a mostrar que não está aqui para perder esta vaga. Risco de crédito transacional, mas também o risco de crédito da carteira como um todo. A forma como o banco analisa a carteira. A forma como o banco define o apetite de risco de crédito em função dos setores, em função de indústrias, em função de segmentos e tudo mais. Tudo isto também é risco de crédito. Então, o banco tem esta primazia de analisar o risco nestas 2 componentes. O risco transacional, banco-cliente, mas também o risco ao nível da carteira completa do banco. É este o primeiro risco, certo? O segundo risco é risco operacional. Okay? Risco operacional envolve pessoas, envolve sistemas. Okay? Falamos de pessoas, estamos a falar de fraudes. Falamos de sistemas, estamos a falar de sistemas que podem deixar de funcionar. Falamos também de processos. O banco tem a responsabilidade de minimizar este risco na forma como as pessoas lidam ou trabalham dentro da instituição financeira, evitando fraudes e tudo mais, na forma como os sistemas eles operam, garantindo continuidade de sistemas, garantindo que os sistemas não parem, por exemplo, e também ao nível de processos, tendo processos robustos que confiram, mais uma vez, robustez à operação bancária. E o terceiro, neste contexto, existem muitos outros, estou a falar dos 3 que ao teu nível você tem que pelo menos conseguir transmitir e falar destes 3 para o banco. O terceiro é o risco de mercado. Obviamente aqui podemos dividi-lo de forma muito rapidamente, dividi-lo em 2, que é o risco de taxas de juros, mas também o risco cambial. Okay? O banco tem que sim monitorar e garantir que consegue se proteger do risco de taxa de juros, variações adversas de taxas de juros para o banco, mas também variações adversas da taxa de câmbio também para o banco, dependendo da posição e da estrutura de ativos que o banco tiver. Não estou a falar no detalhe, mas garanta que você tem um mínimo de conhecimento, no mínimo destes 3. Existem vários outros, risco de liquidez, reputacional, tudo mais, mas a este nível foca nestes 3 riscos. Você entende? Você não está simplesmente a concorrer para uma entrevista. Você está a garantir que esta vaga, ela fica consigo. Então, faça o teu trabalho de casa como deve ser.